Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça e da lei natural e hoje vamos fazer um vídeo de caráter introdutório e comparativo a respeito das teorias justnaturalistas e justpositivistas. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito, teorias da justiça e lei natural. Essas duas grandes correntes de teoria do direito, o justnaturalismo e o justpositivismo, são os dois grandes pilares que qualquer estudante de direito deve compreender já desde o começo da universidade para poder se posicionar diante desses dilemas. Isso uma vez porque não tem só um caráter teórico, afinal de contas o direito é uma ciência prática, estudar direito é buscar estudar o que é justiça e o que é justo na sociedade, produzir a justiça na sociedade, mas fundamentalmente porque te posicionar diante desses dilemas do justnaturalismo ou do justpositivismo vai acabar refletindo na tua prática jurídica enquanto operador do direito. Isto é, se você acredita que o direito tem a ver com justiça, por exemplo, e tem a ver com direitos humanos que transcendem o próprio direito positivo do Estado, para você o direito é uma coisa completamente diferente do que aqueles que sustentam que para ser direito basta ter emanado do Estado com poder coercitivo e em respeito à Constituição ou às normas de reconhecimento. Isto é, os critérios de validade jurídica que são estabelecidos pela Constituição. Então, de um primeiro modo introdutório, nós temos essas duas correntes. O justnaturalismo, que considera que existem normas morais ou normas de justiça as quais o direito que emana do Estado deve respeitar. Por outro lado, os justpositivistas, que são aqueles que defendem que o direito é um conjunto de normas produzidas pelo Estado e pela vontade humana, ou seja, para os justpositivistas não interessa se as normas de direito são justas ou injustas, basta elas emanarem da vontade do legislador. E essa questão do direito injusto também ser direito é uma questão muito antiga. Aliás, essa é uma questão que vem sendo discutida desde 500 anos antes de Cristo, nessa obra Antígona de Sófocles. Já é um trecho clássico, que é a pedra fundamental, a pedra que fundou o justnaturalismo, essa obra de Sófocles, na qual há um governante, que o nome é Creonte, que conta a história do reino de Tebas, que dois irmãos entraram em guerra a fim de aceder ao trono. Contudo, os dois irmãos morreram, e o tio deles assumiu o trono de Tebas e decretou uma lei que um dos irmãos deveria ser enterrado com honras e o outro, que havia atacado a cidade para retomar o trono, deveria ser deixado insepulto para servir de alimento para os animais da floresta, os lobos e as aves. A Antígona, que era irmã dos dois, se comoveu com a situação do irmão insepulto e resolveu realizar o sepultamento, os ritos funerários, para dar ingresso ao Hades desse irmão que havia restado insepulto. Por consequência, o rei e seu tio Creonte determinou a sua prisão e levou-o a julgamento. Então esse trecho que eu vou trazer aqui para vocês é a pedra fundamental do justnaturalismo, onde esse dilema das leis injustas e das leis justas, ou melhor, de um critério de justiça que serve para medir as próprias leis do Estado, é colocado de maneira muito clara por Sófocles. Diz Creonte diante de Antígona e diante de toda a corte ao julgar Antígona: "E tu que baixas a cabeça, admites ou negas que procedeste assim?" "Admito, não nego nada", diz Antígona. "Tu poderia te retirar para onde queres, de acusações condenatórias está livre, e tu declaras sem rodeio, sinteticamente: sabias que eu tinha proibido essa cerimônia? Sabia, como poderia ignorá-lo? Falaste abertamente", diz Antígona. Creonte: "Mesmo assim ousaste transgredir as minhas leis?" Antígona: "Não foi com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não escritas, perenes dos deuses, visto que és mortal. Pois elas não são nem de ontem nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram. Por isso não pretendo, por temor às decisões de algum homem, expor-me à sentença divina. Sei que vou morrer, como poderia ignorá-lo?" A Antígona, tendo transgredido uma lei que ela considerava injusta, ou seja, uma lei que determinava que o irmão dela restasse insepulto, ficasse sem os ritos funerários e fosse devorado por animais, resolveu transgredir a lei do Estado e, em função disso, foi levada a julgamento perante o rei de Tebas, o tirano Creonte. Diante da acusação do rei e diante da leitura da acusação do rei,
A Antígona propõe que existem leis do Estado que regulam o que seja justo e determinam medidas coercitivas, ou seja, usam a força para se impor, e transgredir as leis do Estado nos sujeita à coerção ou à punição jurídica, à sanção. Por outro lado, diz Antígona, existem leis que são a medida da justiça, que elas não emanam dos homens, mas para Antígona emanariam dos deuses, e que elas são sempre vivas, ou seja, elas valem hoje, ontem e amanhã, elas valem sempre, por toda a eternidade. E essas leis que superam as leis dos homens, que em realidade as leis dos homens deveriam se adequar, elas são a medida do direito, inclusive do Estado, elas determinam que as pessoas devem receber os ritos funerários. E não é a lei do Estado ou a lei de um governante que pode revogar as leis dos deuses. Esse é exatamente o dilema do justnaturalismo e, por outro lado, do justpositivismo também. Porque se você pegar a posição do Creonte, que é o todo-poderoso governante tirano de Tebas, que diz que não existem leis para acima da sua vontade, ele como legislador, mas que as leis que ele impõe têm força coercitiva e que devem ser respeitadas, seria uma posição que a gente poderia chamar aqui introdutoriamente de justpositivista. Por outro lado, a Antígona, que diz que as leis do Estado devem se submeter a regras morais supremas, a regras morais as quais determinam que seja correto ou incorreto, e as leis do Estado não podem contrariar essas regras, isso seria uma posição justnaturalista, ou seja, que defende o direito natural, um direito para além do Estado. E esse dilema, ele veio se desenvolvendo, ele começou nessa tragédia grega, mas certamente depois na filosofia se desenvolveu entre os filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Mais especificamente, Aristóteles escreveu um livro que é Ética a Nicômaco, no qual no livro 5º ele vai falar que existe um direito que é emanado da vontade do legislador, que depende do legislador, por exemplo, querer que você dirija o seu carro pela direita ou pela esquerda, tanto faz, antes do legislador definir se você deve dirigir o seu carro pela direita ou pela esquerda, qualquer uma das coisas é justa. Agora, depois que o legislador definiu, é justo que você obedeça à lei. Por outro lado, diz Aristóteles, existe um direito que é o justo natural, ou melhor, não um direito, mas um justo, algo que é justo por natureza, que está para além da vontade do legislador. E esse é um direito que vale normalmente. Por exemplo, diz Aristóteles, por natureza o homem normalmente é destro, normalmente tem a mão direita mais forte, mas pode acontecer que em algumas circunstâncias seja ambidestro ou mesmo canhoto. Aristóteles dá um exemplo, que os bons feitos sejam premiados e que os mal feitos sejam punidos, por exemplo. É justo por natureza que quem auxilia o bem comum seja premiado e aquele que agride o bem comum ou que comete um crime seja punido. A medida da punição, se vai ser a reclusão de 6 a 20 anos de prisão ou de 10 a 20 anos, isso depende da vontade do legislador. Agora, que você não possa premiar o transgressor e punir quem auxilia o bem comum, isso depende do que é justo por natureza. E mais adiante, na Idade Média, Santo Agostinho defendia que existia uma lei eterna e uma lei temporal, ou seja, uma lei de Deus, que é a medida da justiça de todas as coisas, e uma lei temporal, que é a lei produzida pelo Estado, a lei dos homens. Essa lei temporal, a lei dos homens, para ela ser efetivamente justa, ela deve se adequar a essa lei eterna. Então, dizia Santo Agostinho em uma das suas obras, uma lei gravemente injusta não é lei. Ou seja, uma lei gravemente injusta, que nem essa que eu acabei de mencionar da Antígona, em que Creonte determinou que não se sepultasse alguém que havia morrido, ela é a ordem de um bandido, ela não é exatamente uma lei, ela não vincula, diria Tomás de Aquino mais adiante, no foro da consciência. Ela somente vincula através da força, do poder coercitivo do legislador. Então, essa lei gravemente injusta, ela pode não ser respeitada se ela realmente é gravemente injusta, mas se ela exige de você que realize atos que ninguém deveria realizar, como, por exemplo, assassinar uma pessoa inocente, nesse caso você teria até uma obrigação moral de desrespeitar essa lei gravemente injusta. Santo Agostinho, aliás, foi o principal filósofo que abriu o cristianismo à doutrina platônica. Por outro lado, no século XIII d.C., Tomás de Aquino conciliou o cristianismo com o aristotelismo.
E aí fica muito clara a distinção em Tomás de Aquino entre a lei eterna, a lei divina, a lei natural e a lei humana. A lei eterna é essa lei que regula toda a criação, a lei do Criador, a lei do cosmos. Por outro lado, a lei divina é a que foi revelada no Antigo Testamento, por exemplo, com os 10 mandamentos, e no Novo Testamento, com a lei do amor. A lei eterna é a ordenação de tudo que existe do universo. Por outro lado, a lei divina, de fato, ela depende da fé. Porque você tem que crer em Deus ou crer na Bíblia e aceitar a Bíblia como uma revelação divina para crer na normatividade da lei divina. Afinal de contas, se você não acredita em Deus, não acredita que esses 10 mandamentos são a ordenação de Deus para os homens. Por outro lado, Tomás de Aquino deixa muito claro que a lei natural, ela não depende da fé, mas em realidade ela é constituída pela razão humana. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o homem crie a lei natural, mas o homem observa o que é bom e o que é ruim, o que é bom e deve ser buscado e o que é mal e deve ser evitado, e a partir daí constitui na sua cabeça, isto é, pensa a respeito, coloca essas proposições, essas afirmações, olha, aquilo que propicia a vida deve ser buscado e aquilo que agride a vida deve ser evitado. Então, nós seres humanos colocamos essas cognoscibilidade do bem em uma forma proposicional, ou seja, em proposições, em orações, né? A vida é um bem para o ser humano e deve ser buscado, aquilo que agride a vida deve ser evitado. E a partir daí, nós constituímos na nossa mente proposições ou preceitos ou ordens de buscar aquilo que propicia a vida e evitar aquilo que agride a vida, seja em nós mesmos ou nos outros. Então, essa constituição racional é a lei natural. E evidentemente você não tem que ficar constituindo a lei natural toda hora, mas diante das circunstâncias você tem aquelas coisas que você considera certo, se você tem um caráter bem formado, e outras que você considera errado. Por exemplo, numa situação específica você pode estar num dilema, como por exemplo o caso dos exploradores de caverna, em que as pessoas estão trancadas, 5 exploradores estão trancados dentro da caverna, a famosa obra do Lon Fuller, e esses 5 exploradores são informados de que eles não terão alimento suficiente para sobreviver até o seu resgate. Então eles resolvem sortear um e matar um dos exploradores para usar o corpo dele como alimento. Ou seja, será que é certo matar uma pessoa inocente a fim de salvar um maior número de pessoas? Será que os fins justificam os meios? Essa é uma questão que a lei natural vai colocar e vai se posicionar no sentido de que devemos buscar aquilo que propicia a vida e evitar aquilo que agride a vida, seja em nós mesmos ou nos outros. No caso específico, buscar matar intencionalmente uma pessoa inocente é um erro, é errado e contraria a lei natural. Ainda que as circunstâncias possam atenuar o fato diante das condições humanas em que eles se encontram, ainda assim é errado e não se deveria assassinar uma pessoa inocente. E finalmente, para Tomás de Aquino, além da lei eterna, lei divina, da lei natural, há a lei humana, que é a lei produzida pelo Estado. E a lei humana deve estar de acordo com a lei natural, senão Tomás de Aquino se associa a Santo Agostinho e diz que uma lei gravemente injusta não é lei. Por exemplo, uma lei nazista que diz que devemos exterminar pessoas inocentes simplesmente por pertencerem a uma etnia é uma lei gravemente injusta e não deve ser obedecida. Portanto, as leis de Nuremberg do começo do século XX contrariaram a lei natural e não devem vincular na nossa consciência. Evidentemente existe a força do regime, mas numa situação dessas, inclusive, temos a obrigação de desrespeitar a lei. Então, Tomás de Aquino, que definia a lei como a ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade, considerava que essa lei deve ser orientada para o bem comum, para o bem de todos. E, por consequência, essa lei, que é a lei do Estado, deve estar de acordo com a lei natural, que é a lei que a nossa racionalidade prática, que é a nossa capacidade de empregar a nossa inteligência para descobrir como agir ou não agir, essa lei deve estar adequada à lei que a gente é capaz de constituir, ou seja, a lei natural. Fiz esse histórico dos jusnaturalistas porque hoje em dia os grandes jusnaturalistas, que são os mais respeitáveis dos dias de hoje, eu poderia mencionar, por exemplo, o que eu sigo, que é John Finnis, mas também tem, que eu já mencionei, Lon Fuller e o próprio Michel Villey e outros. A maior parte deles são descendentes ou são seguidores da doutrina de Tomás de Aquino. Já devo adiantar que, assim como não há um único juspositivismo, porque cada um dos autores juspositivistas
pensa de uma determinada forma, também não existe um único justnaturalismo, porque cada um desses justnaturalistas que eu acabei de mencionar, eles pensam de determinada forma em específico. Por exemplo, o professor John Finnis sustenta uma versão que diz que a lei natural, ela primeiro define quais são os bens razoáveis que o ser humano deve perseguir, por exemplo, a vida, e depois os modos razoáveis que esses bens podem ser perseguidos, por exemplo, não matando pessoas inocentes. E a partir daí, diante das circunstâncias concretas, nós podemos constituir preceitos ou comandos das nossas ações, dizendo que, por exemplo, nessa situação específica, não devemos matar uma pessoa inocente. Então é um trabalho racional, não é um trabalho de revelação divina ou de fé, mas sim de emprego da razão prática para constituir preceitos de certo e errado, sob os quais o direito do Estado deve se pautar e as nossas próprias ações. Então, exemplos dos principais justnaturalistas nos dias de hoje poderiam ser esse Lon Fuller, John Finnis e mesmo Michel Villey. Por outro lado, como esse é um vídeo introdutório e comparativo, o juspositivismo é diferente. Os autores juspositivistas sustentam uma corrente de teoria do direito em que é preconizada a separação entre o direito e a moralidade. Para o positivismo jurídico, o direito é aquilo que é posto pelo Estado, pelas normas escritas, e não depende de princípios morais externos. Ou seja, pode ser que exista ou não existam critérios de certo e errado exteriores ao direito, ou seja, critérios morais ou éticos. Pode ser que esses critérios que existam ou não existam sejam conhecíveis ou não conhecíveis pelo ser humano. E pode ser que o ser humano, mesmo conhecendo esses critérios de fato existentes, pode até exprimi-los em preceitos, tipo, não mate pessoas inocentes. Tudo isso pode ser até verdade. Contudo, para os positivistas jurídicos, em termos gerais, o direito deve ser tratado como uma coisa distinta da moralidade. Afinal de contas, é constatável que existem direitos gravemente injustos que mesmo assim vinculam. Então, o que importa para a ciência do direito é estudar essas normas que são fruto da vontade do legislador. Aliás, um dos autores mais famosos do juspositivismo é Hans Kelsen, que entre diversas obras escreveu a teoria pura do direito, ou seja, é uma tentativa de constituir uma ciência do direito pura, ou melhor, livre de valores morais e de justiça. A ideia é que o direito deve, em si mesmo, encerrar os seus conhecimentos e não buscar o critério de validade fora, por exemplo, em normas morais. Logo, o direito para Kelsen é um sistema de normas, inclusive tem aquela figura da pirâmide normativa kelseniana, que independe da moralidade. Em realidade, a sua validade depende tão somente de estar dentro desse esquema, dessa pirâmide normativa e de fazer referência a uma norma superior, que é a Constituição, que por sua vez vale em função de uma norma fundamental, que para Kelsen não é uma norma posta pelo Estado, mas é uma norma que o Estado pressupõe que exista, conferindo ela a validade para todo o ordenamento jurídico, inclusive a Constituição, as demais leis e as decisões dos juízes ou os contratos. Outro grande nome do juspositivismo contemporâneo é Herbert Hart, que foi professor de Oxford da Faculdade de Direito. Aliás, em que pese John Finnis ser um justnaturalista, Hart foi orientador dele na sua tese de doutorado, e a principal obra do professor John Finnis, a que revelou John Finnis para o mundo, que é Natural Law and Natural Rights, foi encomendada pelo professor Hart para fazer parte da coleção de manuais de filosofia do direito de Oxford. Bem, e o que pensa Hart? Em termos gerais, Hart introduz a ideia de que o direito é composto por regras primárias, que regulam o comportamento, e regras secundárias que permitem a criação, modificação e o reconhecimento de outras normas. Hart também distingue a validade legal da moralidade, mas reconhece que a moral pode influenciar o conteúdo do direito. Isto é, a ideia principal dele é que existem regras de segunda ordem ou regras de reconhecimento que permitem que você identifique quando uma regra é ou não é do direito. Por exemplo, a nossa Constituição estabelece regras que regulam o poder legislativo e o processo legislativo, dizendo a competência e como deverá ser processada, ou como deverá se dar início à criação de uma nova legislação e como ela será aprovada e até entrar em vigor. Então, o direito é composto de regras que regulam as ações humanas, mas também de regras que regulam a própria criação do direito. Para serem regras de direito,
As regras não precisam estar de acordo com uma ordem moral, mas estarem de acordo com essas regras de reconhecimento. Por outro lado, ele reconhece de fato esse mínimo moral, como eu havia dito, contudo, como diz Hart, são meramente truísmos, como, por exemplo, eu me lembro de ter lido essa obra e ele dizer: o direito é feito nem para anjos nem para demônios. Então é necessário que a gente leve em consideração que algumas pessoas não vão obedecer o direito, mas que muitas vão obedecer, e que é necessário que tenha coerção, mas que se o direito servisse para regular uma sociedade de demônios, nenhuma coerção seria suficiente para obrigar as pessoas a agir conforme as suas regras. Então ele coloca assim alguns mínimos morais aos quais o direito deve se submeter, mas é tão tênue essa moralidade que ele propõe que não chega a ser uma lei natural. Logo, o Hart também preconiza que uma coisa é a justiça e outra coisa é o direito, e que para ser direito basta estar de acordo com essa regra de reconhecimento. Então, diante dessas duas correntes aqui que eu coloquei os seus principais expoentes e as suas principais características, nós podemos traçar aqui um quadro geral entre o justnaturalismo e o justpositivismo. Enquanto o justnaturalismo se preocupa com a justiça intrínseca das leis, ou seja, se elas são moralmente corretas e estão de acordo com a lei natural, o justpositivismo foca na validade formal das normas, independentemente de elas serem justas ou injustas do ponto de vista moral. Um exemplo clássico dessa diferença está nos regimes autoritários. Para os positivistas, as leis impostas por uma ditadura ainda podem ser consideradas válidas do ponto de vista jurídico, pois seguem a estrutura normativa daquele Estado. Já para os justnaturalistas, uma lei que fere a dignidade humana, por exemplo, não é uma lei verdadeira e deve ser desobedecida. Afinal de contas, como eu disse, uma lei gravemente injusta não é lei. Como dizia Agostinho Tomás de Aquino, uma lei gravemente injusta, aliás, é como se fosse a ordem de um bandido. Ela vincula tanto quanto de poder coercitivo que ela tem. Então, resumindo, o justnaturalismo são aqueles autores que defendem que existe um justo natural, uma lei natural, para além da lei do Estado, que define o que é correto ou incorreto. E em função disso, existem regras morais que são verdadeiras, objetivas, e que devem ser obedecidas na elaboração das próprias leis humanas, porque se elas forem gravemente imorais ou gravemente injustas, elas podem não ser tidas verdadeiramente como leis, mas tão somente como ordens de um bandido. Por outro lado, os justpositivistas são aqueles que consideram que o direito é o produto da vontade do legislador e que ele deve ser avaliado não em razão de valores morais, mas em razão de sua validade, ou seja, está de acordo com as normas de reconhecimento ou dentro da pirâmide normativa, como dizia Kelsen. E finalmente, evidentemente, você conhecendo essas duas grandes correntes, agora tem condições de estudar melhor nos autores sugeridos pelo teu professor de Direito, ou mesmo aqui no canal, na playlist Justnaturalismo, a fim de você poder se posicionar diante dessa realidade. Será que uma lei gravemente injusta é uma lei? Ou, como me disseram quando eu fiz a prova de mestrado, se você fosse juiz na Alemanha nazista, você aplicaria uma lei que determina a morte de uma pessoa inocente? O que fazer diante dessa situação? E o mais interessante é que esses dilemas acabam acontecendo ainda nos dias de hoje, talvez não tão radicalmente que nem no caso do nazismo, mas muitas vezes a gente se defronta com situações gravemente injustas e um bom jurista deve saber o que é o direito. Agora, aquele que quer ser um excelente jurista deve saber o que é o direito justo, ou pelo menos saber se posicionar com fundamentos e argumentos diante desse dilema de que se um direito é gravemente injusto, ele é ou não é direito. Finalmente, eu gostaria de perguntar para você, um direito gravemente injusto é direito? Será que você é um justnaturalista? Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para que eles também descubram um pouquinho mais a respeito do justnaturalismo. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.